Jorge Michuete, do Campus Maria Boneca, da Universidade Popular Bernardo Minho, o Renato Rezende, que é promotor de justiça aqui da nossa cidade, o Domiciano Siqueira, que é um grande amigo, presidente da Borda, e o professor André, um grande companheiro nosso. Pessoal, então, a mesa da qual nós vamos, o tema, né, que nós vamos debater aqui, nós vamos colocar algumas questões. Eu acho que o debate vai acontecendo ao longo dessa conversa. Queria dizer da alegria de estar entre amigos, né? Em especial o Dr. Jorge Michuete, que tem toda a contribuição aí na minha formação. Eu acho que se eu aprendi algumas coisinhas foi com ele. Se eu falar cometer algum equívoco, tem que tomar muito cuidado, né, Dr. Jorge? Vou falar pouco para não correr o risco. Vou pedir para o professor André então começar a fala, ele vai fazer uma apresentação de imagens. Não. Tem 15 minutos de falar, mas 10 de liderança. Tem não, mas tem que aumentar, é isso que ele falar, né? Você também pode. Você que morou. Bom, gente, boa tarde. Era chato. Primeiro agradecer o convite do Celso, daqui de vocês essa percepção de cabeça o tema microfascismo e violências. Violências e microfascismo, geografia da violência na contemporaneidade. Eu procurei escrever algumas coisas, na verdade vou tentar não fazer aquela leitura chata, né, mas me faltar algumas reflexões em relação ao tema e que de certa forma elas estão articuladas com o que eu venho fazendo, né, como professor universitário, que de certa forma também se atrela com a pesquisa que eu desenvolvo no doutorado. Mas lógico, eu trato de uma outra vertente, mas a discussão acaba dialogando com o tema profissionalista. A partir do seguinte princípio, né, quando a gente está falando de violência, didaticamente, o que a gente está dizendo? Está colocando a questão da ruptura de normas, moral social, morais sociais, leis estabelecidas. Então, logo na questão da violência, alguma coisa está sendo rompida. Como se trata da cidade, vou tentar fazer uma reflexão a partir do que eu visualizo quando a gente está pensando em violência em relação à cidade, propriamente dito, que inclusive é o meu campo de estudo, o meu objeto de pesquisa. O Paul Singer, um economista, tem um livro dele chamado Economia Política de Organização, ele coloca para a gente que a cidade, historicamente, não é sede do poder. Ou seja, quando a gente vai pensar no processo de formação da cidade, mais do que aquela relação entre campo e cidade, a questão precedente alimentar do precedente do campo, o Singer vai trabalhar com a tese de que um dos elementos formadores dessa cidade é a questão de que ela vai ser ali a sede do poder. Então, portanto, quando a gente pensa na cidade, automaticamente a gente pode pensar a questão da cidade como a origem da sociedade em classes. Se, por exemplo, eu tenho poder, significa
classe dominante e uma classe dominada. Então isso é histórico dentro da vida das cidades, não importa qual é o momento em que eu estou colocando isso. Né? Se eu estou falando das cidades gregas, egípcias, as medievais, ou no caso hoje, a dita cidade capitalista. Né? A questão é que o nosso mundo, o nosso sistema vai reinventar essa questão da sociedade de classes. O que a gente pode, então, hoje pensar em relação a poderes? Quando eu estou dizendo a cidade é o óbvio do poder, ela é certa. O poder, quem me vem à mente no primeiro momento? Então, eu penso a questão do Estado, propriamente dito. Estado esse que, quando a gente pensa a questão do território, é o que exerce e realiza as regulamentações, as normatizações, a legislação propriamente dita. Eu busquei um professor Dalmo Dallari, jurista, que vai dizer o seguinte: o Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Acrescenta-se a finalidade do Estado a busca do bem comum. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pegar e separar. Então, toda vez que se fala em Estado, estou pensando no bem comum, em simples, ou pelo menos em tese. Esse Estado ele é constituído basicamente, né, bem didático, povo, território, o governo e esse chamado de bem comum. Ao mesmo tempo, esse poder da cidade também está diretamente relacionado com a classe dominante. De modo clássico, a gente tende a fazer de conta que não existe mais esse termo, parece uma coisa do passado, meio arcaica, a burguesia, né? Ou chamados ricos capitalistas. Né? São, né, quando a gente pensa a questão das firmas, os agentes econômicos, né? A gente tem um leque substancial quando a gente para pensar essa classe. Quem é essa classe? Basicamente são os donos dos meios de produção, né? É a classe que faz a exploração da mais-valia, do processo, é a classe que visa o lucro. E ela impõe ao tecido social os seus ideais de modo contínuo e permanente, né? Disseminam as ditas ideologias via os aparelhos ideológicos do Estado. É um momento onde a gente pode começar a pensar de como é que Estado e burguesia se compõem. Eu costumo dizer que não há uma aliança entre Estado e burguesia. Na verdade, há uma fusão entre Estado e burguesia. O Estado que nós vivenciamos é um Estado burguês. Esses aparelhos ideológicos, por exemplo, a mídia, as escolas são grandes disseminadoras do mundo da qual nós vivenciamos, né? Esses valores da qual formam, né, e forjam a nossa sociedade como um todo. O Slavoj Žižek fala uma coisa interessante da ideologia, eu acho que é importante a gente esclarecer isso, que ela pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa, que desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um conjunto de crenças voltado para a ação, desde o meio essencial em que os indivíduos vivenciam suas relações, como uma estrutura social, até as ideias falsas que legitimam o poder político dominante. Dentro da perspectiva, vamos pensar, o Slavoj Žižek tem esse viés dele marxista, tentando ser mais didático, poderia dizer que é um conjunto de proposições elaboradas na sociedade burguesa com a finalidade de aparentar o interesse da classe dominante com o interesse coletivo, construindo uma hegemonia daquela classe. E para reforçar um pouco, o Antônio Gramsci, no livro Os Intelectuais e a Organização da Cultura, nos coloca que a manutenção da ordem social requer, dessa maneira, menor uso da violência através da força explícita. Assim, a ideologia torna-se um dos instrumentos de reprodução do status quo da própria sociedade. Didaticamente, eu posso dizer que a burguesia ela controla o Estado.
Então, ela não é aliada do Estado. Para mim, são coisas distintas. Que, em nome do bem comum, ou do interesse coletivo, da ordem, estabelece regulamentações, normatizações e legislações, quer dizer, isso é incumbência lá do Estado, em relação à dinâmica do território. Só que a gente tem que ler nas entrelinhas que esse bem comum, esse interesse coletivo da ordem, na verdade são interesses do mercado. O interesse da reprodução e ampliação do capital. É o lucro. Esse binômio Estado-burguesia inventa, naturaliza, por exemplo, as relações entre pobreza e riqueza. Então, no nosso cotidiano, tudo se torna equilíbrio e desequilíbrio. Elementos fundamentais para a compreensão dessa questão, que são a contradição e o conflito, ela simplesmente desaparece. Na medida em que eu naturalizo. E essa questão ela se impõe na cidade o tempo inteiro. Então, tudo é naturalizado. E para mim, isso se trata de uma violência, na medida em que eu naturalizo todos os problemas. Né? Como se o pobre, o usuário de drogas, essas situações de calamidade pública que nós vivenciamos, problemas ambientais, como se tudo isso fosse questões naturais. E aí a gente tira de campo os conflitos, as contradições. Né? Tira de campo o movimento que é relativo à cidade, que é a luta de classes. Nós vivenciamos luta de classes. A gente pode dizer que na cidade é que a vida se realiza e se reproduz em todas as suas instâncias e dimensões. Mas a cidade também é o logo do capital. Na cidade o capital vai se realizar. Um outro autor chamado Henri Lefebvre, ele nos fala que a cidade, nós podemos considerar a cidade como obra, ou seja, toda essa realidade que nós vivenciamos, produzida pela sociedade, então é um valor de uso, mas por ser produção, por ser logos do capital, ela também é produto, ou seja, tem um motivo, valor de troca. E aí a gente tem que lembrar de que é esse valor de troca que vai se impor em relação ao valor de uso de modo permanente. E isso sempre sendo conduzido pelas relações de mercado. A cidade, no discurso português, ela é um porto de segurança. A gente tem isso de modo permanente. Eu parto do princípio que a cidade ela é um estado de violência permanente, não um porto de segurança. Por exemplo, quando nós trabalhamos hoje na questão do planejamento, né, eu sou da área do planejamento urbano, nós temos hoje uma coisa chamada planejamento estratégico, né, oriundo das escolas de administração dos Estados Unidos, e que partem do princípio de que os problemas da cidade, a forma como você deve pensar toda essa realidade, ela deve estar submetida às mesmas condições, por exemplo, que eu tenho em relação a uma empresa. Ou seja, na medida em que eu faço isso, ou seja, que eu considero a cidade como uma empresa, eu simplesmente ignoro toda a vida real. Né? Quer dizer, a empresa ela visa lucro. Né? Quer dizer, então, eu não posso pensar a cidade como se ela fosse uma empresa. Né? Eu não posso pensar que, como eu falei no começo, todos os problemas que nós vivenciamos é uma questão de mero ajuste. Quanto tempo tem, gente? Esse planejamento urbano, né, e as intervenções realizadas pelo Estado, o que elas procuram? Elas procuram ocultar simplesmente todos os verdadeiros problemas que nós temos, né, de modo contínuo permanente. Né? E todas as ações que são propostas, assim, sempre com o discurso de que elas são para o bem comum. Só que, nesse processo,
pelo que a gente nota na nossa prática diária, esse bem comum ela não vale para os pobres, né? Ela não vale para áreas carentes, mas ela não vale para nenhum local que não esteja inserida dentro desse ideário burguês, né? Essa forma de cidade da qual se projeta. Tem umas imagens, se você quer passar para mim, tem uma imagem da Cracolândia. Outra imagem da Cracolândia. Aqui é o Pinheirinho. E aqui é uma situação, né, que a gente vivencia em muitas cidades, no caso específico de São Paulo, um condomínio de luxo, e do outro lado da rua você tem aí uma favela. Então, para o capital, isso é visto como desequilíbrio, né? Quer dizer, então, quando você está trabalhando com o chamado de planejamento estratégico, o que para mim é contradição, para o capital é um mero desequilíbrio, é possível ser ajustado. Eu não quero dizer com isso de que não são feitas realizações para que a vida, a qualidade de vida das pessoas, dos indivíduos cidadãos não melhore. Quer dizer, elas são realizáveis, mas elas são insuficientes quando a gente tem os grandes dilemas humanos na cidade propriamente dita. Então, o tempo inteiro, dentro da lógica da cidade capitalista, na verdade, o que a gente vai fazendo é empurrando a sujeira. Quer dizer, a sujeira que eu digo dentro da perspectiva burguesa. Então, quando se para, por exemplo, pensar em áreas deterioradas como a Cracolândia, o discurso ele é violento, né? Quer dizer, então, o que é área deteriorada? São edificações podres, indivíduos que do ponto de vista moral não se encaixam dentro daquilo que nós temos, né, como aceitável. Então você parte de um processo de higienização contínua. Só para encerrar, Celso, depois a gente fica para eventuais perguntas. Quando você tem essas intervenções urbanas pontuais, ou seja, você cria áreas voltadas para a economia global, articuladas com ideários econômicos, você simplesmente despreza as áreas pobres, você despreza a periferia. Então, se isso não é violência, então eu não sei qual é o outro termo, né? Porque na verdade você seleciona aquilo que você vai fazer na cidade, você não pensa a cidade na sua totalidade, né? Você não trabalha com a cidade ideal. Quando a gente vai discutir microfascismo, que são essas nuances que estão internalizadas nos indivíduos, eu não consigo pensar um microfascismo se não articular com essa questão maior. Ou seja, nós temos elementos que são universais, que estão estabelecidos na cidade, da qual é avalizado pelo Estado, as firmas, e que nós introduzimos no nosso cotidiano. Então, para mim, essa é a maior violência, a forma como a cidade, a forma como o Estado, a forma como o capital, ele atua cotidianamente, naturalizando aquilo que, na verdade, são contradições e são problemas. Obrigado. É isso. E passo a palavra para o Bernardo Rezende, promotor de justiça aqui na nossa cidade. Bom, parabéns pela iniciativa novamente, doutor Celso, os convidados aqui presentes, o público. Eu acho que o que nós fazemos aqui é justamente o que muitas pessoas não têm coragem, né? Divulgar ideias, contestar esse establishment que nós temos aqui na cidade. E isso é muito mais importante, isso é muito mais o exercício da cidadania do que nós ficarmos em casa aí, curtindo o calor em casa mesmo. Melhor aqui, todos unidos. Bom, essa questão do microfascismo, eu sei que o tempo é muito curto e é um tema que sempre me chamou a atenção. O direito penal e exclusões sociais ou massacres sociais que são feitos. Eu não vou ter condições aqui de abordar toda a temática, mas eu vou passar por duas etapas rapidamente, só para que nós possamos ter alguns referenciais até para o debate. Quando nós falamos em fascismo,
e eu coloco que mais o fascismo germânico, o fascismo alemão do século passado, a ideia do fascismo era uma ideia, e ainda é uma ideia, extremamente sedutora, em que você cria uma sociedade melhor, a sociedade do bem comum, a sociedade da riqueza do seu capital social, e uma sociedade esteticamente contemplativa. Você possa contemplar como, dentro de um darwinismo social, o que seria o produto de uma evolução social sobre qualquer outra sociedade. Então, o nacionalsocialismo, pelo menos as ideias do nacionalsocialista, Deutsche Arbeiterpartei, o NSDAP nazista, ele partia desses princípios. Me parece que são princípios que todas as pessoas querem, uma sociedade paraíso, a sociedade em que você tem um outro tipo de igualitarismo, né? Um igualitarismo genético, muito mais biopolítico. E essa era uma das feições do nacionalsocialismo, e a contaminação dessas feições estéticas do nacionalsocialismo sobre todas as áreas do pensamento humano. Inclusive a própria instrumentalização da ciência a serviço da burocracia nacional socialista. Aí no final nós já tínhamos o partido príncipe que fazia toda a dominação de todos os setores, desde a parte educacional, a parte social, assistencial, a parte do capital, dos modos de produção. Eu também coloco, já tive uma discussão com o Dr. Celso certa vez sobre a União Soviética, o capitalismo do Estado, entre outras coisas. O nacionalsocialismo é uma forma muito mais exacerbada do capitalismo do Estado. Não teria tempo aqui para abordar essa outra vertente. Mas o que eu quero dizer é que nós experimentamos então um período em que a vida para o nacionalsocialismo não era uma vida de potências. Acho que os senhores me ouvem sem microfone, né? Me ouvem sem o microfone. Nós percebemos então uma forma de organização do Estado extremamente sedutora, acho que não fez nem diferença. A forma de organização do Estado e uma aproximação do Estado como uma ideologia político-partidária, de uma higienização do Estado de elementos puros, porque se pudermos sintetizar uma parte do pensamento nacional socialista, que é o pensamento fascista, era essa higienização e produzirmos então os homens e as mulheres mais adaptados ao futuro. Isso significava extirpar alguns elementos impuros, né? Não tinham só os elementos judaicos, né? Tinham os ciganos, homossexuais, ou aqueles que tinham defeitos físicos, deficientes físicos, e todos aqueles segmentos que não acompanhavam essa pureza da sociedade, uma pureza genética, uma pureza do pensamento, inclusive. Então eles nivelavam as pessoas por cima, e a vida deixa de ser, digamos assim, uma reverência à vida como potência, como poder de formas variadas de vida, para se tornar um poder sobre a vida. E a disciplina, que não deixa de ser uma arte de controle dos detalhes, e os nazistas tinham essa paranoia dos detalhes, de fazer o controle de todos esses detalhes da vida e fazer o controle do modo de viver. Essa era uma das metas transparentes do fascismo europeu e que tanto galvanizou as pessoas naquele período. Tanto é que surgem conceitos, né, de arte degenerada, como os senhores já devem ter ouvido falar, o conceito de arte degenerada, entre outros conceitos de domínio que eles tinham sobre as diversas formas de pensamento, de viver, de se relacionar, e vão introjetando essa infraestrutura dentro do próprio Estado. Inclusive, eles se valem da própria democracia para corroer a democracia, o que tinha de modelo democrático no início do século XX, para tomar então todas as instâncias do poder e depois praticar o projeto de poder, o projeto de dominação, de controle e de expansão em espaço vital. Eu fiz aqui essa pequena digressão sobre o que é o pensamento do fascismo, para colocarmos também um outro panorama aqui do microfascismo. Não é o microfascismo
ideológico. Aqui nós já estamos tratando na instância do indivíduo, e as relações que o indivíduo tem para com a sua sociedade, com o meso, né? Com as circunstâncias exteriores e as circunstâncias interiores, que a gente não pode esquecer, pelo menos essa espiritualidade humana. E o que é interessante para nós, isso eu já vem mais para uma realidade nossa, eu puxo aqui o gancho da questão da cidade que foi levantado aqui. Inclusive, gostaria de ter abordado esse tema no dia lá na palestra do pessoal da geografia. Não tive muito tempo, tive que me ater mais ao tema dos impactos urbanísticos. Mas aqui um ambiente mais propício para isso, e faço a seguinte reflexão. Aqui na cidade de Frutal, nós temos criações desses loteamentos de baixa renda, para pessoas de baixa renda. A princípio, o que nós temos, nós estamos assegurando e observando o direito constitucional à moradia, hoje o direito social, lá no artigo 6º, o direito de moradia. Mas ao mesmo tempo, nós praticamos, e isso não deixa de ser uma forma, uma barreira microfascista, por que não dizer elitizada, uma alta carga elitizada nisso, que você afasta a pessoa. O grupo anterior foi gestão democrática, ou autogestão. Afastam-se essas pessoas. Não significa que todo mundo tem que viver no centro urbano, mas você constrói um loteamento, você tem casas, você tem aboamento, mas você não tem autossuficiência. Você não tem os serviços sociais, isso não é só serviço público, de um consultório dentário, não seria só isso. É aproximar essas pessoas de uma inclusão em todos os níveis, o nível educacional, o nível social, o nível político. E o que eu tenho é o afastamento dessas pessoas da participação efetiva, a participação social, a participação política na cidade. E Frutal vai passar por isso também, porque hoje eu vejo em grandes cidades, principalmente grandes cidades do Triângulo Mineiro, acredito que Uberaba não seja exceção, os loteamentos fechados. Você cria com o loteamento fechado uma outra forma de estratificação social, e por que não de exclusão social? Porque o loteamento fechado ele é autossuficiente, mas ele separa. Isso aproxima muito da ideia de microfascismo individualmente considerado, em que você tem pessoas que se afastam do relacionamento das outras. Você já não tem mais o contato social, as afeições sociais que devem construir a população, a identidade de uma população. Então você tem identidades diversas que não se aproximam. Então, nós construímos hoje espaços de exclusão social utilizando da arquitetura, como uma obra que um documentário muito criticado, por sinal, mas ele tem algumas questões importantes. Faço quem não tenha visto ainda a arquitetura da destruição, que é Arquitetur des Untergangs, que é o título original, né, a arquitetura da destruição, e ele mostra muito esse pensamento nacional socialista como um pensamento extremamente sedutor. Ele conquista você pelo coração. A ideia do nacional socialismo, quando ele é visto apenas sob esse aspecto de precipitação e excitação sentimental, ele galvaniza multidões. Aqui foi falado, inclusive, pelo Aguinaldo, falou muito bem a questão do simbolismo. O simbolismo é importante. Aqui vemos, por exemplo, o simbolismo, mas para a humanização, um simbolismo que mostra a humanização de movimentos sociais. O nacional-socialismo é diferente, é a desumanização. Porque para o nacional-socialista, o ideal é o corpo social, o pertencimento da sua vida e a sua docilização para o corpo social. E nas cidades, nós encontramos hoje, cidades brasileiras, esse tipo de reprodução de ideias microfascistas. Quando nós temos uma pessoa, a pessoa lá do loteamento fechado, ele tem todos os bens que o dinheiro pode comprar, o capital pode comprar, e ao mesmo tempo ele vê a pessoa da zona, o que deveria ser zonas especiais de interesse social, que eu pelo menos compactuo muito mais com zona especial como integração, não como afastamento. Ele vê o favelado como, não como outro, mas como alguém que ele deve evitar.
E ele evita, através da casterização, ele coloca lá todo um aparato tecnológico de monitoramento, de cerca elétrica, de ofendículas, para separar o mundo dele do mundo de alguém que ele considera como impuro e que ele deve se afastar daquelas pessoas. E esse pensamento, ele se produz e auto-reproduz, e o microfascismo, ele transcende o Estado. Ao contrário do nacionalsocialismo, o movimento fascista europeu, um movimento muito mais organizado do ponto de vista ideológico. Aqui talvez eu tenha algo muito mais perigoso, porque o movimento ideológico organizado eu consigo reconhecê-lo. Eu posso até contestá-lo, morrendo, mas posso contestá-lo. Mas o microfascismo, que se reproduz de forma desorganizada, como uma onicrise, uma crise onipresente para todos os aspectos de identidade, nós carecíamos muito desse aspecto de identidade, esse é muito mais difícil de se combater. Eu diria até que é um inimigo invisível. O microfascismo, ele tem uma invisibilidade com visibilidade, e ele acaba, de alguma forma, se manifestando nas nossas relações individuais, as nossas relações de afastamento. E é por isso que Frutal não possui planejamento. Eu ainda espero que nesse momento não possua o planejamento ainda, porque é necessário planejamento social, político, e não apenas tecnocrático. Quantos tecnocratas não provocaram verdadeiras destruições mundiais? Quando nós entregamos o governo, a governabilidade nas mãos de tecnocratas. As consequências nefastas que foram não só para o Brasil, para a América Latina e diversos outros países do mundo. Bom, então a minha fala inicial vai se resumir apenas a essa pimenta que nós lançamos aqui, esse tempero diferenciado, e nós passamos então a palavra para os nossos companheiros aqui de mesa para a continuidade dos trabalhos. Como sempre, doutor Renato, rigoroso em horário, né, doutor Renato? Vou passar a palavra para o Domiciano. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu também agradeço ao Celso por me colocar numa mesa importante, na presença do Renato, do professor Jorge e do professor André. É interessante, acho que foi no semestre passado, né, Celso, que teve um encontro grande na casa do advogado, se não me engano. E essa é a segunda vez que o Celso me coloca numa mesa que sai sangue. Violência de novo. Aí eu comecei a tentar lembrar dos anteriores. Acho que todas as vezes, fora as oficinas que a gente fez, o Celso me colocou numa mesa sobre violência. Isso me obrigou a buscar mais alguns recursos, né? Eu busquei o que eu chamei aqui de interfaces do tema da violência, como a sociologia, a antropologia, a política, fotografia, TV, filosofia, cinema. Então eu selecionei alguns títulos importantes nessas áreas, que são algumas, e a violência tem interface com todas as áreas do comportamento humano e são analisadas por todas as áreas do conhecimento. Então no trabalho do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, ele narra que na época não havia vigilância sanitária, não havia controle de documentos, passaporte, na época do descobrimento do Brasil e da grande parte da nossa colonização. Os navios saíram de Portugal, cheios de gente, e para vir para o Brasil. E quem fazia esse papel da vigilância sanitária e do controle dos documentos era um padre, que evidentemente não fazia nem vigilância sanitária nem controlava os documentos. A forma que eles tinham era que o padre ficaria no navio durante toda a viagem, 3, 4 meses, e tentando extrair daqueles candidatos a viver no Brasil se eles acreditavam ou não em Deus. Acreditava em Deus, podia entrar no Brasil. Não acreditava em Deus, voltava para Portugal. Nunca voltou ninguém
pelo lado, né? Talvez isso ajude a gente a explicar por que a gente é uma sociedade que tem, também lembrando sempre que, acho que o Renato citou isso agora, a espiritualidade é um direito fundamental e a religião é outra coisa, né? Então essas pessoas que vieram e foram partes fundamentais do nosso desenvolvimento, da nossa colonização, eram todos acreditavam em Deus. Isso talvez tenha sido uma referência para esse comportamento bastante cristão ou católico na nossa história, né? Eu estou colocando isso porque a sociedade tem, eu não sei exatamente agora pelo censo, mas nós temos 60%, 70% de católicos, como está mais ou menos equilibrado pelo Brasil. Importa que todos são cristãos. E como uma sociedade que tem tantos cristãos, consegue ser tão violenta, né? Consegue fazer a foto significativa do André Mussolini naquele condomínio, naquele prédio. Será que Deus não está vendo? Pois é, e é uma sociedade regida por esse comportamento. Segundo Gilberto Freire, no Casagrande Zanzara, isso ocorria porque, na falta de controle dessas pessoas que vieram para cá, trouxeram, além da fé cristã, trouxeram também muita doença para a gente, né? E a sífilis entra na nossa história nesse período. E ele usa a expressão, isso fez de nós não uma nação civilizada, mas uma nação civilizada. E também ele acusa, com veemência, ainda nesse trabalho do Casagrande Senzala, a dificuldade que nós temos de dialogar. Porque o diálogo seria um contraponto à violência, não é isso? Acho que uma das formas de diminuição da violência seria o diálogo. Violência em todos os níveis. Nós não temos habilidade nem capacidade de dialogar. Muitos de nós entendem o diálogo de uma forma muito estúpida. Sempre quem pode mais chora menos. O maior bate no menor, o pai domina o filho, e assim por diante. O Gilberto Freire vai tratar disso e vai responsabilizar os jesuítas também, que introduziram na nossa cultura aquela peça que acho que todo mundo conhece na igreja, chamada confessionário. Ali você vai, ajoelha e confessa ao padre os seus pecados, e o padre, por sua vez, tem o poder dado por Deus de perdoar ou de condenar. E ele define, então, foi nesse momento que o diálogo no Brasil começou a acabar. Ele mal estava começando, já começou a acabar. E o confessionário é como se dissesse: você não tem que conversar com os outros, fale diretamente com Deus, claro, através do padre, por meio do padre, mas você tem a alternativa de falar com Deus diretamente. Você não tem que se esforçar para entender o outro. Depois um viés que eu chamei aqui de política, um trabalho do Oscar Pilagalo, que é um jornalista lá de São Paulo, e ele escreveu um livro chamado O Brasil em Sobressalto. Ele analisou a história política brasileira de 1920 até o ano 2000, a partir das manchetes da Folha de São Paulo. Então, 80 anos de Folha de São Paulo foi a pesquisa, foi isso a pesquisa do Pilagalo. E ele chega com uma das conclusões que ele chega é de que na história do Brasil, todas as vezes que a sociedade se organizou, fizeram isso que nós estamos fazendo aqui agora, e resolveu assumir a responsabilidade da sua própria história, do seu próprio destino, sempre houve uma puxada de tapete violento. Sempre. Então, pelo menos nesse período de 1920 até o ano 2000, ele vai narrar todos os momentos em que vieram as chamadas puxadas de tapete, com extrema violência, e essa extrema violência sempre se justificou por ser a ferramenta adequada para barrar o desenvolvimento social, para que a gente fosse colocado no devido lugar. A última puxada de tapete foi em 1964, todo mundo sabe, se trata de ditadura militar, com uma diferença dos dias atuais, que torna os dias atuais mais graves, né? Em 64, a sociedade estava se organizando, tinha o João Goulart que ia fazer aquela enorme reforma agrária, né? Uma reforma agrária daquele tamanho no país, do tamanho do Brasil, significaria que nós teríamos uma das maiores reformas agrárias do mundo. Segundo ele, 50 anos depois, ou seja, hoje, todo brasileiro, toda brasileira teria o seu pedacinho de chão, sua casa para morar, sua terra. Então, ou seja, a favela não é castigo, não foi o demônio que criou a favela, foi a falta de política adequada, a falta de reforma agrária.
E o Oscar de la Galla trata disso naquele período, diante da organização da sociedade civil, mostrando qual o caminho que eles queriam tomar, e ele havia as puxadas de tapete. O que na famigerada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 30 de março de 64, o que as igrejas foram para a rua em São Paulo e Rio de Janeiro, exigir que as autoridades tomassem uma providência, porque estava virando bagunça. Virar bagunça era isso. As pessoas se organizarem para definir. E quando a gente se organiza, a gente é muito corajoso. Viu o Rafael aqui, filho do capitalismo, cara corajoso. Para quem fala um negócio desse, né? Na Câmara dos Vereadores, não tem medo nenhum. Mas é bom que e ele vai mostrar que naqueles dias, então, as igrejas, como porta-voz da sociedade, pediram a intervenção das autoridades, que estavam virando bagunça. Portanto, a forma que o Estado ou as autoridades tiveram de atender esse chamado foi colocando a polícia na rua, o exército. Aí você sabe o que aconteceu, né? Tortura, assassinato, morte, exílio, desaparecimento e muita tragédia. Nos dias atuais, não é mais a igreja que está, ou as igrejas que estão fazendo passando esse recado para as autoridades. É a mídia, principalmente a mídia televisiva. É a mídia que está fazendo esse papel, porque as igrejas eu acho que aprenderam um pouco da lição daquele. Viram que eles falharam, né? Não foi bom, a igreja ficou meio que à parte. Atualmente a mídia tem feito esse papel quando mostra a tragédia. É só lembrar do programa do Datena. Datena, para mim, ele resume isso. E eles conseguem fazer que isso torne o nosso momento pior do que aquele, porque agora não tem ninguém dizendo para nós, pedir uma intervenção das autoridades. A mídia está fazendo com que o próprio povo peça para acontecer de novo aquilo que foi a nossa maior tragédia. Hoje, se eles fazem pesquisa e mostram 70% da população acha que tem que ter presídio de segurança máxima. 80% da população quer mais polícia na rua. 90% da população acha que as penas têm que ser mais rigorosas. Porque lá em 64 eles fizeram um mal feito, tão bem feito, que até hoje não precisa mais de um intermediário. Então, as eleições começam a ser vencidas por grupos que defendem o aumento da segurança pública. E sociedade boa não é que tem mais polícia, é que tem menos polícia. Polícia boa não é a que é bem armada, é a que é desarmada. Sociedade boa é aquela que a gente define, a gente encontra as próprias respostas e dialoga e conversa. No plano da fotografia, para citar mais um exemplo, que você pode tem um trabalho da Susan Sontag chamado Diante da Dor dos Outros. E o livro dela acontece porque na Europa, por volta de 1960, 70, houve um fotógrafo de um grande jornal, fez uma foto de uma das regiões do Oriente Médio, de um conflito, e consegue fazer uma foto de pós-explosão, que havia vários pedaços de corpos no chão. Uma fotografia muito chocante, inclusive o jornal estampou na primeira página. Houve uma reação enorme na sociedade, aquela crise, né? Pode o jornal publicar uma foto dessa, não é exagerar, não é simular a violência, mostrar que nos dias de hoje ainda existe uma coisa dessa natureza. A discussão foi boa, foi importante. Só que teve um advogado que escreveu uma carta dizendo que nós defendendo a fotografia para que a sociedade, defendendo o jornal publicar fotos dessa natureza, para que a sociedade, palavras dele, entendesse que nós fazemos guerra, sim, que nós matamos, sim, que a gente não tem dó nem piedade do inimigo. Aí a Susan Sontag, no dia seguinte, escreve uma carta para o jornal para falar da carta do advogado, dizendo: "Cara, o senhor falou que nós fazemos a guerra, não é assim, não. Quem faz guerra é homem." Ela falou assim: "Dificilmente você vai ter um histórico de guerra quando as mulheres decidissem as questões." E ela vai escrever um trabalho sobre a fotografia, chamado Diante da Dor dos Outros, qual é o comportamento que a gente costuma ter e como é importante para nós, primeiro, considerando que guerra é coisa de homem, né? E o quanto é importante para nós enxergarmos as tragédias expostas no jornal ou na televisão, porque lá no fundo a gente pensa assim: ainda bem que não é comigo. Toda vez que eu vejo uma foto de violência, de tragédia, significa que aquilo não aconteceu comigo. Então é importante, segundo o estudo, para que as pessoas vejam a tragédia, a violência, porque passa a sensação de que conosco não está acontecendo. Tem um livro também chamado Linguagens da Violência, que foi publicado pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que trata com profundidade dessa questão. E aqui eu estou fazendo só uma indicação bibliográfica para vocês, porque para mim esse é um dos melhores trabalhos sobre o tema. O Loic Vacura, que acho que um dos que vai trabalhar melhor essa mudança, o Estado nosso deixa de ser um Estado previdenciário, né, que cuida das pessoas, para ser um Estado penitenciário. Então hoje nós temos essa relação com o Estado, que ele vai prover cuidados quando a gente envelhecer ou quando a gente adoecer, mas é um Estado puramente penitenciário, daí o aumento constante da força policial e das prisões. Eu fui criticado, acho que foi aqui mesmo, a outra vez que eu vi, mas eu vou insistir, porque eu não encontrei, e quem me criticou foi muito legal, mas não está aqui, né? Então eu fico mais à vontade para dizer que eu fui atrás e não encontrei a resposta que ele me havia dito. Porque eu afirmava que durante a leitura do Anticristo do Nietzsche, ele tem uma explicação, o Nietzsche encontrou uma explicação para esse equilíbrio que ocorre na humanidade. Durante o período grego e até a chegada do cristianismo, a humanidade se desenvolveu, evoluiu tecnicamente, politicamente. Então havia um equilíbrio entre o crescimento técnico ou tecnológico e o crescimento das relações humanas. Com a chegada do Cristo e com a chegada, talvez não daquilo que o Cristo, o Cristo humano, tá? Vamos dizer assim, nem que tenha sido ou não o Filho de Deus, mas o que ele representou para a história. E a chegada dele é um dos primeiros passos para a construção daquilo que mais tarde vai se chamar capitalismo. E houve uma grande crise, um grande cisma, porque como é que você cria uma sociedade capitalista, o André falou disso, sociedades capitalistas, empresas têm que ter lucro, têm que gostar de dinheiro, e pelas leis cristãs ou católicas, né, o dinheiro não é uma coisa bem vista. Nós não vamos aqui perder tempo fazendo uma interpretação do texto bíblico, porque não é a questão, mas o que ocorreu, esse grande cisma, foi justamente por isso. Como é que se constrói uma sociedade capitalista se as pessoas aprendem que se quer ser feliz, ter tudo que tem e siga? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Com esse ódio ao dinheiro não teríamos capitalismo. Então, quando chega a cisão da Igreja Católica e nasce o movimento protestante, o protestantismo, as igrejas evangélicas, as pentecostais que se desenvolveram a partir daí, é que vão permitir que a sociedade se torne realmente capitalista. Os evangélicos, eles têm essa ligação. É como se eles dissessem: tem dinheiro no bolso e tem Deus no coração. Por isso que é comum a gente ver. Essas pessoas compram um táxi novo, um carro novo, e colocam um adesivo de Deus é fiel. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abre um mercadinho, coloca lá Deus. Tem uma infinidade desses textos, né? É para dizer isso. Estou ganhando dinheiro, estou me dando bem, sou capitalista e tenho Jesus no coração. Mas isso é fruto de uma cisão. Como nós não somos muito acostumados a pensar numa das habilidades que nós temos desenvolvido, né, infelizmente. Então, deixa eu olha, eu quero dar só um exemplo então para encerrar. Algumas pessoas já ouviram essa história, eu gosto muito dela, mas eu vou repetir porque acho que tem bastante gente que não conhece. É a história do Pedrão, que foi contada pelo Antônio Lancetti num livro chamado Saúde e Loucura, de número 6. Quando nasceu o programa de saúde da família, em Osasco tinha o projeto Qualis. O projeto Qualis, ele funcionava na periferia de Osasco. Osasco é a periferia de São Paulo. Então vocês imaginam, era a periferia da periferia. Só quem ia até lá do Estado era a polícia ou o programa de saúde da família. Não existia na época o programa de redução de danos. Os redutores de danos, e as redutoras de danos, eles vão onde nem a polícia vai e nem o programa de saúde da família vai. Mas na época não tinha. Então chegou uma notícia lá no programa que tinha um tal de Pedrão e ele ia se matar. Era um suicida e disse que queria se matar e era violento, só o pessoal da saúde da família podia e tinha que ir lá. Aí foi uma enfermeira, uma psicóloga, se não me engano, ou uma assistente social e uma enfermeira, foram até lá e o Pedrão esse era o caso dele. O Pedrão era negro, miserável, né, na periferia da periferia, negro, miserável, homossexual, violento, suicida, esse foi um diagnóstico, né? Porque quando chegaram, o Pedro não quis saber, já foi gritando para ela: olha, eu sou mulher. Então, os nossos olhos que aprendem
por meio do pensamento que a gente acha, e o que o olho da gente vê é a verdade, né? Então isso precisa ser trabalhado para a gente pensar numa sociedade melhor. Então ele falou assim, eu sou mulher, ou seja, já mostrou um desequilíbrio, porque na nossa cabeça eu estou vendo um homem. Só que aquele homem que é dono da verdade está dizendo que é mulher, por que eu não vou acreditar nisso? Então eu sou mulher, eu quero cortar o bilau, não aguento mais. Já procurei todos os postos de saúde e hospitais da região, ninguém quer fazer a cirurgia, claro, né? Nem cirurgia previamente agendada, não sai. Imagina um cara querendo uma cirurgia dessa natureza. Eu não aguento mais, eu vou me matar. E olhou para as duas e falou: vocês têm uma semana para resolver o meu problema. Passou a bola para elas. Elas voltaram, procuraram o Dr. Lancete, que já sensibilizado para a redução de danos, esperou dar uma semana e foi com elas até lá novamente. Chegou lá, o papo era mesmo. O Pedro estava mais violento ainda. Aí, em determinado momento da conversa do Pedro, o Antônio Lancete sentou e falou: Pedro, peraí, eu acredito que você seja mulher. Mas foi uma novidade também, nunca ninguém acreditou nele. Claro. Mas pela primeira vez alguém acreditou. E aquilo que parece que tirou um peão das costas dele. Aí ele sentou mais aliviado, e aí o Antônio Lancete emendou, falou: olha, eu sinceramente acredito que você seja mulher, sim, cara. Mas vou dizer um negócio, cara, uma mulher não deixa a casa imunda do jeito que está sua casa. Olha o seu banheiro de sujeira, olha o seu fogão, mulher não deixa. Então você tem uma semana para mostrar para mim a mulher que você disse que é também, completa. Tem um certo machismo na história, mas o resultado compensa. Passou uma semana, eles voltaram, chegaram pela primeira vez, o Pedrão estava, e aí nós tentamos a estética, porque eu não sei se estava bonito diante dos padrões de beleza que a gente tem. Mas pela primeira vez, o Pedrão estava vestido de mulher, maquiado, sorridente, o banheiro estava relativamente limpo, o fogão estava relativamente limpo, a casa estava organizada, tinha um vasinho de flores de plástico na mesa, uma garrafa de café e xicrinhas, e o Pedrão feliz esperando a equipe chegar para conversar com eles de mulher para mulher. E tomar café. Em nenhum momento ele falou: vou cortar o bilau, não falou de suicídio, não tinha nada de violento. Ou seja, resumindo a história e terminando a minha fala, essa é a proposta da redução de danos que a gente faz: antiviolência. Antiviolência com esse pecado anterior. Estudem essas coisas que estão sendo ditas, porque não é simplesmente falar sou ou não sou violento. Tem muito mais nessa história. Bom, o Pedrão, tendo conquistado o Pedrão, e essa é uma das grandes habilidades dos programas de redução de danos, vinculado, foi fácil convidar o Pedrão para participar das caminhadas de quarta-feira, que era a forma como a saúde mental do posto de saúde da área dele trabalhava com esse grupo. Tendo levado ele numa boa para as caminhadas de quarta-feira, foi fácil para ele aceitar a psiquiatra que coordenava esse grupo. Tendo aceito a psiquiatra numa boa, foi fácil para ele tomar os remedinhos que ele tinha que tomar, porque era óbvio que o cara estava sofrendo mentalmente, né? Ou seja, a nossa proposta é essa: avaliar a história da humanidade, estudar o assunto, ver que a violência faz parte da nossa história e aprendemos a dialogar de uma forma mais avançada e perceber que coisas que a gente não precisa esperar que o Estado faça ou que ninguém faça, tem coisas que a gente mesmo tem que fazer. Acho que prova disso são os programas de redução de danos, que são aqui a defesa que eu faço de uma sociedade um pouco melhor.